Foi porque eu estava morrendo de sede que eu criei a chuva. A chuva que aparece nos meus poemas, a tempestade, né? Era a sede de presenças que eu não poderia mais ter. Eu fiz uma tese sobre os poemas de amor do Carlos Drummond de Andrade. E a minha escrita tem o amor como um grande tema, principalmente a poesia, né? Quando eu era menina, eu li aquelas revistas que estavam na moda na época, né? Não tinha Netflix, não tinha internet. Meus sobrinhos acham incrível, alguém vivia como sem internet? Eu digo, todo mundo vivia bem. Mas assim, eram aquelas revistas, o Cruzeiro, o Manchete. E eu li ali os poemas de um poeta indiano. Eu acho que ele ganhou o Nobel, não vou me arriscar, mas acho que é 1913, é o Tagore. E eu me deslumbrava com aquele amor tão intenso que ele confessava para alguém. Na minha visão de menina, eu dizia, puxa, mas como ele é apaixonado. Aí as pessoas podem me dizer assim, ele te influenciou. Não, eu acho que eu escolhi ele porque eu já tinha aquilo dentro de mim, né? Eu já tinha esse tema em mim. Depois eu vim a saber que ele era um poeta religioso, para meu grande espanto, e que aquele você que está ali naquela obra, aquele tu, é Deus. Não foi à toa que eu escolhi os poemas de amor de Drummond, que fala de um amor completamente diferente daquele que eu falo e do que Tagore fala. Tagore é um místico, Drummond é um materialista. O grande amor para Drummond, ele dialoga com o amor, vamos dizer assim, ideal, perfeito, o amor perfeito. Mas ele vê sempre o amor. É isso que você está vendo hoje, beija, amanhã não beija, depois da manhã é domingo e segunda-feira ninguém sabe o que será. O amor que é imperfeito e sujeito à contingência da vida e do tempo. É o meu tema mais frequente. E como não poderia deixar de ser, a face terrível da perda, amor, da perda das pessoas que amamos, aparece também muito forte. É isso. Relações humanas, dor pela perda e o amor, o centro de tudo. Eu tenho uma vida inteira dedicada à literatura, não é? Eu sou professora de literatura, pesquisadora na área de literatura e também escritora. Então, quando eu não estou falando de literatura em sala de aula, eu estou pesquisando ou estou produzindo. E eu acho que foi um reconhecimento dos meus confrades e das minhas confreiras, né, que resolveram me chamar para a academia. Na verdade, muitos chamaram antes, né? Mas eu atendi ao chamado quando achei que era o momento, quando eu tinha maturidade suficiente e mérito para entrar na instituição. Então, acho que eu sou filha de 2 funcionários públicos pobres, então eu vejo nisso o reconhecimento de uma dedicação de muitos anos, de uma vida inteira, né? E
por considerar que isso era justo, eu aceitei esse chamado. Escutei e vim. E aqui estou. Meu pai completaria, no dia que eu tomei posse aqui, 100 anos. E a data foi escolhida, né? Eu dediquei aquele momento à minha mãe, que sempre foi uma pessoa que me incentivou muito e motivou, mais do que incentivou, ela motivou o apego dela à imaginação. Meu pai era muito do cinema e eu acho que essas coisas se uniram e eu me dediquei muito a imaginar, o fruto da imaginação, né? Teatro, cinema e primordialmente a literatura. Então, achei que era natural, né, abraçar a instituição que estava me abraçando. Eu gostava das histórias. Quem contava histórias, para mim, tinha todos os privilégios do meu afeto. Meu pai contava histórias, mas minha mãe era uma mulher apaixonada pela literatura, pelos mitos, e ela me incentivou muito. Então acho que surgiu à medida que eu fui tomando consciência do meu ser e estar no mundo, eu fui tomando consciência também do poder da imaginação das pessoas e como eu podia viver no mundo numa realidade que hoje a gente pode dizer virtual, que é a ficção, e ao mesmo tempo misturando isso com a vivência empírica, a vivência cotidiana, o tecido existencial. A base é a imaginação que os antropólogos, ainda bem, não conseguiram encontrar um grupo humano sem mitos, né? Sem uma arte. O desenho lá na caverna era era uma arte, né? Era cultura, era escrita, era arte, é transformação. O mito é uma resposta ao fenômeno da natureza, né? Se o sol desaparece todo dia, eu vou dizer que ele é um Deus e morreu e vai renascer no dia seguinte. Então é uma resposta humana aos fenômenos, aos ciclos naturais. E é a grande base de tudo, né? O mito. Então a literatura vem em decorrência disso e o cinema, essa grande invenção que é com a imagem em movimento, né? A, a grande é uma narrativa. O cinema é uma arte narrativa e a sua grande base, o seu grande lastro é a literatura. Mas ele não é literatura, ele é cinema, né? Como o teatro que, enfim, existe lá, que a gente conhece desde os gregos, mas a arte de representar não é um privilégio da civilização ocidental, né? Ele existe em todas as outras, a representação. Então, a relação da literatura é que ela fica ali, né? Porque a literatura, a gente pode criar o cinema interno, né? E tem essa grande coisa, o que foi melhor, filme ou livro, essa confusão que hoje em dia a gente já tem claro que o que faz um bom filme baseado num livro não é a fidelidade, é o que ele tem internamente. As pessoas escrevem ficção com tudo, com a sua vida, com a sua bagagem, com o seu corpo, então com a sua história. E é claro que a trajetória de alguém é marcada, né,
pelo seu gênero, pela sua até a postura diante da linguagem é diferente, né? Então, é claro que há uma diferença, né? Há uma marca, sim, diferença. Mas o que não quer dizer que um homem não possa descrever a interioridade, a alma da mulher. Claro que pode, porque se eu disser o contrário, eu estou colocando a ficção em risco, porque a ficção é ser o outro, é conseguir fazer a travessia mais difícil que existe, que é chegar do outro lado da rua. O outro lado da rua é o outro. Então, se eu disser, olha, não dá, nenhum homem vai escrever uma personagem feminina. Não, isso não existe. Ele tem capacidade para isso. Ele tem essa possibilidade, assim como uma mulher tem a possibilidade de mergulhar na alma de um homem. Agora, ela vai mergulhar como mulher. Na letra vai aparecer ali. Então, eu acho essa discussão desvirtuando um pouco a ideia do lugar de fala, mas também colocando, né? É sempre possível ser o outro, né? Não é uma travessia fácil, mas é sempre possível ser o outro. Agora, quanto à escrita feminina, ela, quer dizer, existe o texto, o momento criativo, mas existe também a instituição literatura, que é parte de um mundo. E como parte de um mundo, ela é uma instituição, né, dentro da sociedade e, portanto, é importante que ela dê espaço a todas as vozes, né? Então, tem que ter um espaço para todas as opções, né? Porque é isso que enriquece, é isso que enriquece o leitor, que ele tenha acesso a, a todos aqueles mundos. Porque a literatura ela já nasce assim, dialogando com o mundo. Mas cabe a uma academia de letras mostrar isso, né? E enriquecer esse diálogo, né? Principalmente hoje, em que as fronteiras estão todas estremecendo. Eu dei um texto do Machado, Pai contra Mãe, que é um texto que tem como tema não exatamente a escravidão, mas o efeito que a escravidão tem no Brasil, né? O passado da escravidão entranhado na sociedade brasileira. Machado conseguiu ver esse efeito como permanência na sociedade e a violência, né, que acontece na escravidão, ela é apresentada ali de uma forma intensa, mas como imposta por um homem que já era livre. E, entretanto, a mentalidade dele era escrava da escravidão. Então, o aluno, ele me disse assim, professor, eu estou chocado. Eu fiquei pensando nesse texto, eu estou chocado. Na semana seguinte, eu trouxe um texto da Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora canônica, né? E ela estava falando de uma coisa totalmente diferente, que era o jogo de poder na ligação amorosa entre homem e mulher. Mas ela não coloca no poder, na polaridade de poder, o homem.
ela coloca a mulher. Apesar de Lígia ser uma escritora preocupada com a opressão da mulher, nesse conto, que se chama Apenas um Saxofone, quem exerce o jogo de poder é a mulher. Então, esse mesmo rapaz chegou para mim e disse: professora, eu não aguento seus textos. Me derrubaram, são 2 fins de semana que eu estou derrubado por sua causa. Eu disse: olha, a literatura não é para os fracos. Mas a literatura, o que é que eu quero lhe dizer com isso? Ela faz você se defrontar com aspectos do ser humano que não são esperados, com aspectos da sociedade que não são esperados. Isso de estarmos diante de uma literatura que está falando a mesma coisa que as novelas de televisão, o tema o mesmo, uma literatura tão didática quanto a novela de televisão, isso não acrescenta ao leitor. Então, eu acho que a grande função da academia, atualmente nos dias de hoje, é proteger essa produção que não está atendendo a expectativa do mercado editorial, do leitor que espera ler ali algo que ele já pensa e ele é confirmado e não transformado. Há uma literatura que tem dificuldade hoje de publicação, que tem dificuldade maior, talvez, de circulação. E é essa literatura que a academia tem que proteger, né? Então, ela não pode ceder às expectativas de um mercado, daquilo que se diz: ah, vamos abrir a academia para aquilo que já está aí posto. É importante, sim, que ela se abra suas portas para todas as classes, todos os níveis de leitores, para todas as expectativas, mas ela tem que resguardar aquela literatura que não está contemplada pelo mercado editorial. Não somos ingênuos. Há um jogo de poder na sociedade que eleva e prestigia determinadas tomadas de posição na estética. Pronto. Mas fora isso, há o juízo do tempo. Aquilo permanece. Mas aquilo permanece, tem que ser ventilado, tem que ser rediscutido, né? Tem que ser atualizado. Então, o cânone é aquilo que vai encontrar cantos paralelos, né? Paródias, transformações, mas ele tem que estar presente. E eu acho que a academia tem que cumprir também esse papel, né? De trazer as obras canônicas para o enfrentamento do hoje, o confronto com o que está sendo produzido hoje, o confronto com novos leitores, né? Ter a oportunidade de discutir, porque são obras fortes, né? Ninguém entra e sai de Grande Sertão Veredas a mesma pessoa. Se fez a travessia completa, vai sair transformado. Então, vamos mobilizar, né, novos olhares para essas obras também. No fim, tudo é muito solitário. A escrita
é uma atividade solitária, mas é uma atividade que se alimenta do diálogo com o outro. Quer dizer, é preciso dialogar muito para alcançar esse momento de solidão, que é o momento da criação, da escrita criativa, quero dizer. Estou falando aqui da escritora. Não é tão diferente a ensaísta, a crítica literária, a pensadora da literatura, não é tão diferente, porque meus alunos compõem um grande tesouro na minha vida. A minha escrita talvez não fosse igual, não é? O contato, a resposta, o diálogo, a interlocução é sempre muito importante, né? Agora, para a pessoa que escreve o poema, para a pessoa que escreve o conto, você tem uma via mais oblíqua. Quero dizer o seguinte, você sabe que houve uma nutrição do contato com o mundo, mas você não tem uma completa ciência de onde está aquela nutrição, qual é o efeito na sua escrita, você só sabe que existe. Eu não saberia localizar exatamente, isso aqui não seria assim se eu não tivesse lido, escutado, conversado, dialogado, porque é preciso aquele momento que eu estou a sós com a linguagem, para que apareça aquela escrita, né? Então tem essa alquimia do seu contato com o mundo nutrindo a sua escrita, né? O contato com o mundo se transformando em outra coisa. Quando me dediquei muito a programas de incentivo à leitura, foi para ter essa partilha, para que outras pessoas passassem a ter esse mundo que dá lastro para enfrentar os problemas da vida, né? Dá é uma porta aberta para o autoconhecimento, para o novo, para o autoconhecimento. É também um exercício de transformação, porque um bom livro sempre transforma, uma boa história sempre transforma. Não é à toa que os enredos, os contos de fadas vêm de enredos iniciatórios, porque a pessoa que ouve aquela história, ela renasce, ela morre na pessoa que ela era antes de ouvir a história e ela renasce um ser novo, porque a história transforma. O meu grande desafio é conseguir na escrita o que eu sei que eu sempre consegui em sala de aula, marcar meus estudantes. As aulas marcaram, transformaram, então deram prazer, deram conhecimento e principalmente deram um caminho de transformação que é a literatura. Então eu acho que o meu grande desafio é conseguir garantir que isso ocorra também na escrita. O ser humano é feito da sua imaginação, então ele sempre será criativo, né? Então fazer com que as pessoas valorizem a imaginação, essa fonte que nos dá vida. Isso é que eu gostaria de fazer na minha escrita e garantir. E também, dentro da academia, atuar naquele sentido que eu falei, de garantir o espaço para uma literatura que não está dizendo aquilo que a agenda contemporânea dita, mas uma literatura que abre novos horizontes, que faz estremecer essa agenda.
porque senão fica todo mundo dizendo a mesma coisa. Então, dentro da academia, eu pretendo finalmente atuar dessa forma, né? Trazer temas e caminhos de discussão que não vão reiterar aquilo que todos os espaços institucionais estão dizendo, porque senão vai virar um coro de contentes, o que não é o aconselhável. Tá?